E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, salve família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito aí, dá essa moral aí pra gente, se inscreve no canal, vem fazer parte aí da nossa família vascaína. Já somos 3.000 inscritos, muito obrigado por essa conquista aqui no canal, família, queria agradecer demais. Deixa aquele like também, o like é muito importante também pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos aqui do canal, família. Família, vamos estar falando aí de reforços e de toda essa vergonha que o Vasco vem passando aí em tudo. Não dá nem pra gente... É vergonhoso que o Vasco está passando. Então vamos falar um pouquinho de reforços. Primeiramente, queria pedir desculpa para vocês. Eu não estou em casa, não estou conseguindo gravar os vídeos em casa por motivo de trabalho. Eu estou em outro estado. Então tô aqui, improvisei, trouxe a bandeira, tô aqui improvisando aqui, já queria pedir desculpa para vocês, mas não poderia deixar de postar um vídeo hoje de tudo que a gente está vendo aí sobre o nosso Vascão, família. Primeiramente vamos falar de reforços, né? A gente está vendo aí a dificuldade que o Vasco tem para anunciar novos reforços. A gente viu o Marcelo Cabo falando aí da situação que ele quer aí um volante, um lateral esquerdo e um centroavante. O Vasco vem tendo muita dificuldade para anunciar esses jogadores. E aí a gente vem falando aí do Tony Anderson, né, que surgiu a possibilidade de jogar no Vasco, mas o Bahia aí tá muito próximo do jogador, você vê essa situação. O Aleph Manga também, que o Zeca, né, já ontem aí falou que conversou com o jogador e até o momento o empresário do jogador também disse que não houve nenhum contato. E eu vou falar agora dos próximos dois nomes, que é o caso do Rodrigo Lindoso, que foi noticiado agora há pouco no canal do Laureano, que o problema do Lindoso é a questão salarial. O jogador quer voltar para o Rio, o Inter já liberou, mas é a questão salarial que está atrasando toda essa situação. E aí a gente entende que a dificuldade do Vasco contratar vem na parte salarial com certeza. Você vê o Tony Anderson, ele queria jogar no Vasco, botou lá um nomezinho Vasco na postagem lá do Morato, mas provavelmente a dificuldade de o Vasco arcar com o salário do jogador, tentar chegar próximo ali, dificulta o acerto. E o Aleph Manga, por ser um jogador que está valorizado no mercado, também vai dificultar. A gente está pegando essa situação aí do Rodrigo Lindoso como exemplo. Lá também, o Laureano disse aí que tem a possibilidade... Galera, tá muito frio aqui, por... Galera, tem a possibilidade também do Luan tá acertando aí com o nosso Vascão, né? Mas eu acho também muito difícil, o jogador não tem clima lá. Eu ouvi falar, ventilar o nome dele lá no Atlético Mineiro. A gente sabe que o Luan hoje, mesmo falhando muito no Palmeiras, no Vasco, seria um reforço importante, mas eu acho difícil. O Laureano disse que tem essa possibilidade, inclusive ele disse que viu no site do Bola VIP, mas eu acho difícil. O Luan, na minha visão, seria um reforço, mas entendo que é muito complicado hoje o Luan vir jogar no Vasco. Então, resumindo, família, o Vasco vai ter muita dificuldade em anunciar seus próximos reforços, porque, pelo que a gente vê, a questão salarial vai atrasar muito. Família, o próximo assunto aqui do nosso vídeo, a gente vai falar sobre a postura aí do Jorge Salgado, né? Na nossa visão, a gente viu toda essa situação aí acontecer, queria deixar minha opinião, eu sei que é um assunto passado, aí aconteceu ontem, mas eu queria falar sobre um pouquinho dessa situação aí, sobre a postura do Jorge Salgado, e a gente vê aí, né, não vou falar de gestão ou de projeto que o cara não tem, né, sobre o dinheiro também, que ele já falou que não tem, e toda essa situação que está acontecendo aí, eu acho que o Jorge Salgado, ele tá esquecendo que ele representa isso aqui, nesse momento, a gente sabe que está sob júdice, mas isso aqui é muito grande e o comportamento do seu Jorge Salgado é de um presidente de um clube pequeno, né? Que a federação aí do Rio vai mudar o jogo e você aceita, porque você precisa daquele campeonato, você precisa daquela receita que o campeonato te gera. E aí o Vasco, como um presidente pequeno, e galera, não me entendam mal, presidente pequeno, a instituição é gigante, mas o presidente se comporta como um presidente de time pequeno. E melhor do que eu, que apoio o Leven aqui no canal Vasco Família, vou deixar a opinião aqui do Rica Perrone para falar sobre esse assunto, que aí não tem questão política envolvida, família vascaína, é questão de um jornalista aí falar o que ele pensa, e eu penso idêntico. O que fizeram ontem com o Vasco mostra que o Vasco é um time, para eles, pequeno, sem ao menos consultar o Vasco e o seu presidente, mudam
adiam o jogo. Isso foi ridículo e o posicionamento do seu Jorge Salgado é realmente um presidente de um time pequeno. Não é para estar no Vasco, Jorge Salgado. Essa é a mensagem que a gente tem. Não é para você estar no Vasco. Não vamos falar de gestão nem de projeto. Você não tem tamanho para dirigir o Vasco da Gama. Se liga no que o Rica Perrone também fala só. Tá errado a Ferdi. E a última coisa que eu tenho para dizer é o seguinte, e essa é a mais relevante. O que o Vasco vai fazer diante disso? Eu não acho tão importante o jogo ter mudado de quarta para quinta. De verdade, eu não acho. Eu acho que o Vasco se colocou ao publicar isso numa situação menor. Se eu fosse o Vasco, eu tinha resolvido aqui dentro. Chama a Ferdi aqui e fala, vem cá, tá maluco? Vocês falaram comigo? Ah, mas não. Quando o Vasco expõe a público e o jogo é mantido para quinta-feira, o Vasco perdeu. E o Vasco entrou numa partida que não estava aberta ao público para perder publicamente. Ninguém sabia se esse jogo tinha sido anulado só por causa do Flamengo ou por causa do Vasco. O Vasco expôs que foi só por causa do Flamengo. Então agora o Vasco tem que tomar uma atitude. Porque se o Vasco não tomar atitude nenhuma, o Vasco entrou, chorou e fez o que mandaram ele fazer. Então se eu fosse o presidente do Vasco, eu faria alguma coisa. Alguma coisa tinha que mudar. Ou não vou jogar na quinta. Isso aí. Vou entrar em campo na quarta e esperar o WO. Vou entrar com uma liminar, sei lá. Mas alguma coisa o Vasco tem que fazer. Porque depois que você chorou, depois que você foi lá abrir a boca e dizer que você não estava se sentindo menosprezado com aquilo, se você cumprir exatamente aquilo, irmão, desculpa, mas você é só um chorão. Você não pode ser só um chorão. E aí eu vou voltar na frase que eu odeio. Se o Eurico Miranda fosse presidente do Vasco, o Vasco não jogava quinta-feira. Família, dentro desse assunto ainda aí também o Levin se pronunciou, porque realmente não tem como não ficar indignado com essa situação. E o Levin também vem batendo muito nessa diretoria aí, né, sobre todas essas questões aí que o Jorge Salgado vem se omitindo, não vem mostrando a cara, não vem agindo como um verdadeiro presidente do Vasco hoje merece. E ele ontem fez uma postagem também sobre esse assunto aí, como o Jorge Salgado vem agindo como um Vasco, como um presidente de um time pequeno. E tá aqui. Defender os interesses do Vasco é se indispor, se necessário. Dizer que não aceita, que não joga, tendo um direito violado, inclusive com amparo no Estatuto do Torcedor. Não é ficar atuando com notinhas como se o Vasco fosse uma criança judiada por gente grande. Concordo plenamente. E alguém ainda duvida aí que o Levin Ciano é o cara que tem a capacidade de ser presidente do Vasco? Mas, Thiago, com uma notinha dessa você vai defender ele, dizer que ele é capacitado. Não é. Primeiramente, mostra-se que o Jorge Salgado não tem condição alguma. Já mostra. E que o cara tem um projeto competente que pode ajudar o nosso Vasco a mudar esse cenário que o Vasco se encontra. Família, para estar finalizando o vídeo, já pedindo desculpa para vocês aí sobre aqui tá improvisado, então já pedindo desculpa para vocês aí. Mas está aqui a última notícia, que mais uma vergonha dessa gestão aí. Ministério Público do Trabalho entra com uma ação contra o Vasco e pede a anulação das 186 demissões. Está aqui dando uma multa no Vasco de 5 milhões. E basicamente está aqui, pedindo a readmissão aí desses funcionários citados na negociação prévia com o sindicato. E assim como o Vasco não pagou as verbas rescisórias aí desses funcionários aí. O Laureano também até disse lá, né, que tem um acordo com as instituições privadas aí para não demitir os funcionários do Vasco, né? Para não demitir os funcionários, porque o governo está segurando aí os impostos nessa situação e o Vasco vem aí, demite 186 funcionários sem pagar qualquer valor aí que esses funcionários teriam direito aí como rescisões e tudo mais. Então, mais uma bola fora dessa gestão que vem só dando bola fora. Realmente é muito complicado ter esses caras no Vasco, tendo em vista que a gente tinha todo um projeto aí que é o oposto do que a gente vê no Vasco agora, porque essa gestão que está aí é o que a gente vê há 20 anos dentro do clube, pessoas que não têm capacidade alguma, pessoas que não sabem o que fazem, e aí a gente vê aí que o Levin esse ano poderia trazer um projeto para o Vasco, que é pensar o Vasco totalmente do avesso, o oposto que a gente vê aí, e a gente fica aí nessa guerrinha aí, como a gente vê aí alguns inscritos aqui do canal, né, debatendo comigo aí, o Levin é isso, o Levin é aquilo. Cara, se não for o Levin, não vai ser mais ninguém. Vamos ser sinceros, se esse é um projeto aí profissional, com executivos, de pessoas que já passaram por essas situações em outros clubes, ajudaram outros clubes a desenvolver a marca, quem vai ser então? Jorge Salgado? Campelo?
Então o Vasco tá perdido se não for o cara. Família vascaína, vou ficando por aqui. Tamo junto. Desculpa mais uma vez e é muito bom ser Vasco.